bom dia a todos. Meu nome é Renato Ribeiro e estamos aqui de volta com a nossa revisão de matemática. Rumo ao Enem, estamos aí do lado do Enem, prontos para detonar. O que ficou faltando da aula passada? Na aula passada eu coloquei aqui os sólidos, falei que ia trabalhar com essas figuras tridimensionais e dentro das figuras tridimensionais mostrei que existem dois tipos. Um formado por polígonos e outro formado por rotação de figuras planas. Sólidos de rotação. São eles cilindro, cone e esfera. Na aula passada, nós estudamos esses três, cilindro, cone e esfera. Vimos que numa esfera a área total são 4πr2, não é isso? A nossa esfera é a nossa boa e velha bola de futebol. E essa bola de futebol aqui, ó, do centro é o raio. E que a área total, a área da casca da mexerica, πr2. E o volume, 4/3 de πr3. Mostramos o nosso bom e velho cone. O cone é o chapéu do palhaço. E ele tem algumas grandezas importantes, não é? A distância do vértice até a base, formando aqui 90 graus, é a altura. Do centro até a circunferência é o raio. E esse ladinho aqui chamado de giratriz. E nós vimos que como o cone tem ponta, o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Lembrando que a área da base é πr2. E a área total é a área da base mais a área lateral. Vale lembrar que a área lateral de um cone, πrg. Legal? E vimos também o nosso bom e velho cilindro. Falamos que o cilindro é a nossa boa e velha latinha de Coca-Cola. Nós vimos que o nosso cilindro também é um sólido de revolução. Então a base dele é um círculo. O cilindro tem tampa e fundo, então a área total, duas áreas da base mais área lateral. Volume, área da base vezes altura. Base, círculo, πr2. Vale a pena lembrar que a área lateral vale 2πr vezes h. Tranquilo, só estou recordando a aula passada. Porque hoje nós temos que lembrar os nossos prismas e pirâmides. Prisma, como fórmula geral, a área total, duas áreas da base mais lateral. Uma vez que um prisma tem teto e fundo, um par de bases paralelas idênticas. E o volume, área da base vezes a altura. Como a pirâmide ela ocupa 1/3 do volume do prisma, é a área da base vezes a altura sobre 3. E a área total é só base mais lateral, porque ela não tem tampa, ela só tem fundo. Pensando num bom e velho prisma, quais são os prismas mais trabalhados? O primeiro prisma muito trabalhado é o nosso bom e velho cubo. Característica de um cubo: o cubo tem todas as arestas de mesmo tamanho. Todas as arestas têm o mesmo tamanho. Comprimento, largura e altura. Então aqui mede A e A. E as arestas são perpendiculares entre si. Renato, o que vale a pena decorar do cubo? Praticamente uma única coisa. Por quê? Porque é fácil da gente chegar. A área da base, né, um quadrado? A vezes A. A área lateral, as paredes que contornam um cubo, seu dadinho, são 4 quadrados. Então, ó, enquanto a área da base é A ao quadrado, a área lateral são 4A2, 4 quadrados. E a área total, mole para nós, são 6 quadrados. Ou duas áreas da base mais área lateral, como se joga na fórmula geral, ok? Volume, comprimento, vezes largura, vezes altura. O área da base, A2 vezes a altura que é A, A3. Então, se eu tivesse que levar algum conhecimento de cubo, eu levaria apenas a diagonal, porque essa diagonalzinha aqui, mole para nós, olha aqui, essa diagonal aqui, D, pode ser obtida através de um Pitágoras. Aqui, ó, você faz um Pitágoras aqui. Diagonal de um quadrado, lado raiz de 2. Mas a diagonal do cubo é a raiz de 3. Então, a única coisa que se você quiser levar, vale a pena é a diagonal. Evita de fazer um Pythagoreans, que é mole para nós. Depois do cubo, paralelepípedo. O nosso bom e velho paralelepípedo. O paralelepípedo é a nossa boa e velha caixa de sapato. Então ela tem uma das arestas de tamanho diferente das demais. Não é? Porque se todas forem iguais, vira o nosso bom e velho cubo. Tá aqui, ó, o paralelepípedo. Comprimento, largura
e altura. Renato, o que eu tenho que levar de conhecimento? Você sabe tudo. Fácil. A área da base, moleza, é um retângulo. Base vezes altura, nesse caso, A vezes B. A área lateral são 4 retângulos. Esse daqui, B com C, 2, um de cada lado, mais o da frente, A com C. Então não precisa decorar isso. E a área total? Moleza, 2 vezes o fundo, tampa e fundo, mais a lateral. Então vale a pena decorar? Não. Volume, comprimento, vezes largura, vezes altura. Ou área da base, vezes altura. De novo, se eu tivesse que levar alguma coisa do paralelepípedo, eu só iria levar a diagonal. Para quê? Para evitar de ter que fazer um Pythagoreans, que está aqui, ó, o Pitágoras. Ok? E essa diagonal, calculada por Pitágoras, daria quanto? A diagonal vale raiz de A2 mais B2 mais C2. Nada de cortar esse quadrado aqui com a raiz, porque lá dentro não é uma multiplicação, é uma soma. Cuidado com esses erros bobos, hein? Tá ok? Outro tipo de prisma. Prisma de base triangular mole para nós. E a gente tem aqui um prisma de base hexagonal. Então esses são os prismas cobrados. Eu sempre mostro para os alunos que um prisma de base triangular é um bom e velho Toblerone. Então, ó, um chocolate vendido aí muito gostoso. Nem todo mundo conhece, mas é esse formato aqui. Ok? Então, aqui é só fórmula geral. A área da base é um triângulo de que tipo? Pode ser de qualquer tipo. Pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser retângulo. Aí é importante você voltar 2 aulas atrás para você lembrar as formulazinhas que nós trabalhamos aqui durante a aula. A área lateral, o nosso Toblerone, ele é constituído de 3 retângulos, que podem ser idênticos, mas podem ser diferentes. Depende do tipo de base. Se a base for um triângulo equilátero, são 3 retângulos idênticos. Mas se a base for um triângulo escaleno, 3 retângulos diferentes. Ok? Então aqui é fórmula geral, que a área total são 2 áreas da base, tampa e fundo, mais a lateral, e que o volume é a área da base vezes a altura. O prisma de base hexagonal, mole para nós, tem como base um hexágono. E o legal da gente trabalhar com hexágono é porque a gente só trabalha com um hexágono regular. Ou seja, todas as arestas de mesmo tamanho. Então a gente só trabalha aqui, ó, com hexágono regular. Legal! Então, a área da base são 6 triângulos equiláteros. E a área lateral são 6 retângulos. Esses sim, todos iguais, porque as arestas da base têm todas o mesmo tamanho. São triângulos equiláteros. Então, de novo, fórmula geral. Área total, 2 áreas da base mais área lateral. Volume, área da base vezes altura. Tranquilíssimo. Isso é prisma. Não tem erro. Bem sob controle. Eu acho que é uma parte que você é muito forte. E sólido vai estar lá no Enem. E são questões tranquilas da gente fatorar. Então, cuidado com unidade de medida, muita atenção, muita concentração. Tranquilo? Vamos para a pirâmide? Bora divertir nas nossas boas e velhas pirâmides? Gravaram? Tá anotado? Bora lá divertir. Então, ó, a pirâmide, ela tem como característica só ter uma base. As arestas laterais se encontram num determinado ponto, chamado de vértice. A nossa pirâmide, quando a sua base coincide com a base de um prisma, você consegue provar que ela ocupa 1/3 do espaço do prisma. Então, a nossa boa e velha pirâmide tem como fórmula geral, como está do outro lado, que a área total é só a área da base mais a área lateral, uma vez que ela não tem tampa e fundo, e que o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. É assim que trabalha. Aqui nós temos 3 tipos de pirâmide para trabalhar. Uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrangular
e depois nós vamos trabalhar com uma base hexagonal. Vamos começar da quadrangular, porque ela é mais fácil do aluno, de você, de nós que estamos aqui estudando junto, visualizar. Então, em vez de fazer o quadrado bonitinho, a gente faz ele meio aqui, ó, dando uma ideia de profundidade, para que você consiga enxergar com mais facilidade, ó. O centro aqui, chamado de vértice, você conecta aqui, ó. Conecta aqui, ó. Pá! Olha que legal. Essa é uma pirâmidezinha de base quadrada. O que eu tenho que saber da pirâmide? Muito tranquilo. O que entra de novo aqui é vértice até a base, chamado de altura. O H, então, ele vem a ser a altura da pirâmide. Moleza. Igual o cone tinha. Nada de novo. A distância que vem do centro da figura regular até o lado aqui, ó, essa distância tem um nome especial. Essa distância eu vou chamar aqui de A. Ela é o apótema da base. Lembram que nós tivemos há 2 aulas para trás o que é apótema? Distância do centro de um círculo inscrito ou circunscrito a um polígono regular convexo até o lado desse polígono. No caso do quadrado, essa apótema do quadrado mede metade do seu lado. Tranquilo, né? E o que entra de novo mesmo é o segmento que vem desse vértice até esse ponto onde a apótema bate. Esse segmento tem um nome especial. Ele é chamado de apótema da pirâmide. Quando ele fala em apótema da pirâmide, não é o da base, é o da pirâmide. O apótema da pirâmide faz o papel de altura da face lateral. Ela é a altura do ladinho, tranquilo? E você vê claramente que a altura, claro, forma 90 graus com a apótema. Então, em todas as pirâmides, essa relação vai ser verdadeira, que a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado vai ser igual ao apótema da pirâmide ao quadrado. Essa relação de Pitágoras serve para pirâmide de base triangular, quadrangular ou hexagonal, ok? Vamos colocar aqui uma pirâmide de base triangular para vocês enxergarem isso, ó. Olha que legal. Base triangular, ó. Vértice aqui, ó. Pronto. Aqui é o vértice V. Então, essa distância do vértice até a base é exatamente a altura. A distância que vem do centro até a face lateral, vou fazer aqui para você enxergar, é o apótema da base, altura. E aqui, ó, do vértice até esse apótema aqui, ó, de verde, é o apótema da pirâmide. Relação de Pitágoras, a mesma coisa. Tranquilo, moleza. Aqui o que diferencia é que nessa, a área da base é um triângulo. E nessa, a área da base é um quadrado. Que você está cansado de saber. Aqui, a área lateral ela é constituída de 3 triângulos, onde a altura é o apótema da pirâmide. Aqui teremos como área lateral 4 triângulos. Olha que legal, hein? A altura é o apótema da pirâmide. Então, com isso, você tem tudo. Área total, área da base mais área lateral, volume. Área da base vezes altura sobre 3. Aqui você tem tudo. Área total, área da base mais área lateral, volume, área da base, vezes altura sobre 3. Nada de novo, muito tranquilo. E, como eu disse no início dos nossos estudos de sólido, o que é extremamente importante para o seu sucesso em sólido? Saber a parte de área de figura plana. Saber trabalhar com aquelas áreas fundamentais. Esqueceu? Volta 2 aulas, está tudo aí disponível para você. É uma boa revisão, vale a pena. E digo mais, vai estar lá, tá ok? Ótima revisão, ótimo final de estudo. Descansem, cabeça tranquila, consciência, segurança, confiança e bora lá divertir no domingão. Porque
porque domingão é dia de diversão, vamos com tudo, muita raça, muita vontade de chegar lá, ok? Ótima prova, sucesso e vamos que vamos. Bora lá, grande abraço, valeu!